Vamos começar a resolver a nossa primeira lista de exercícios de física, gente. Vamos começar aqui pela questão número 1. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando-se que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 260 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em km por hora de. Então, gente, vamos analisar a primeira situação, tá? Você tem que ler com bastante atenção para poder retirar os valores. Como ele está pedindo aqui a velocidade média, nós temos a fórmula velocidade média é igual ao deslocamento, que é o espaço percorrido, dividido pelo intervalo de tempo. De onde é que nós vamos tirar esses valores aqui? Não esqueçam que o ΔS é a posição final, onde o corpo se encontra, onde o móvel está, menos a posição inicial. E intervalo de tempo é tempo final menos tempo inicial. Vamos ver onde é que estão esses valores? Existem várias questões que podem dar esse valor de ΔS imediatamente ou ele pode dar parcelado, como no caso desse aqui, ó. Observem esse valor aqui, quilômetro 200 indica que é a posição inicial onde o móvel está passando, onde o motorista passa naquele ponto. Tá? Isso aqui é a posição inicial. Quilômetro 260, ele vem ser, nós vamos considerar que é a posição que ele tem no final desse trecho. Tá? Então ele sai da posição 200, vem para a posição 260, isso em quilômetro, certo? Agora aqui embaixo, você observa que não existem dois valores para o tempo. Ó. Ele não está dizendo qual é o tempo de saída e o tempo de chegada. Ele está informando aqui, ó, 30 minutos. Esse valor de 30 minutos já é o intervalo de tempo que a gente vai chamar de ΔT. Então, nós já vamos colocar esse valor diretamente aqui na fórmula, sem ter que colocar tempo final menos inicial. Então, como é que fica aqui a história? Tem um detalhe, né? Como a questão está pedindo a velocidade média em km por hora, aqui o espaço já está em quilômetro, mas o tempo está em minutos. Então, nós temos que fazer a transformação. Olha, 30 minutos aqui embaixo é igual a 0,5 horas, meia hora, que eu posso escrever dessa forma, 1 sobre 2 de hora. Agora sim, vamos substituir, tá? Vamos colocar aqui, ó, posição final, que é os 260 km, menos a posição inicial, que é 200, que é de onde ele partiu, e esse TF menos T0 já é o intervalo de tempo, que é equivalente a meia hora. 260 menos 200 vai dar 60, e aqui continua meio. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos conservar o primeiro elemento aqui, como aqui é uma fração, nós vamos passar multiplicando invertido esse valor. Então vai ficar o quê? 60 vezes 2. E quanto é 60 vezes 2, gente? 120 km por hora, porque nós estamos falando de velocidade média. Então, a nossa opção correta é a letra E dessa questão aqui, tá? 120 km por hora. Conseguiram compreender, gente? Analisem direitinho antes de você pegar todos os valores para jogar na fórmula. Lembrem-se que não é o suficiente você conhecer a fórmula. Eu já sei a fórmula, eu já vou conseguir resolver. Você tem toda uma interpretação dessa questão até chegar no resultado final. Tranquilo? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros uma distância d. Então, aqui nessa questão, gente, nós queremos calcular a distância em quilômetros e o que a questão fornece? Ela fornece a velocidade em quilômetros por hora e o tempo aqui que está em horas e minutos. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma fórmula. A velocidade média é sempre igual ao deslocamento, ou a distância percorrida, né, dividida pelo intervalo de tempo. Como nós queremos encontrar aqui a distância percorrida, nós vamos pegar esse ΔT e passar multiplicando para cá com velocidade. Então, vamos fazer uma pequena mexida aqui na fórmula. Ela vai ficar assim, ó. Então, ΔS vai ser igual a velocidade média multiplicado pelo ΔT.
Aqui nós temos que fazer alguns ajustes. Por quê? A velocidade está em km por hora, mas o tempo está em hora por minuto, hora-minuto, né? Então vamos ver o que nós vamos mexer aqui, ó. O ΔT, que é o tempo, 1 hora e 10 minutos, nós vamos transformar tudo em minutos, ó. 1 hora equivale a 60 minutos, mais 10 minutos vai totalizar 70 minutos. Por que nós vamos ter que mexer na velocidade? Porque aqui eu não tem compatibilidade hora com minuto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, como está km por hora, eu vou transformar essa 1 hora em minuto, que equivale a 60 minutos. Tá? Então ficou quilômetro por minuto. E o tempo em minuto ele vai cancelar aqui e vai ficar só quilômetro, que é justamente a distância que nós queremos. Só que 72,60 é um número divisível por 6. Então eu vou fazer o seguinte, 72 dividido por 6 dá 12, 60 dividido por 6 dá 10. Então eu vou pegar aqui 12 sobre 10 para fazer esse cálculo. Então, substituindo aqui na fórmula, como é que fica? Velocidade média 12 sobre 10, que foi esse valor que a gente encontrou aqui, multiplicado pelo ΔT, que aqui é 70 minutos. Ó. Vamos cortar esse zero aqui com esse. Lembra que aqui está em minuto e aqui também. E aí vai ficar 12 vezes 7, que é igual a 84 quilômetros. Então, a resposta correta é a letra D. Tranquilo, gente? Vamos adiante. Questão número 3. Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de comprimento com velocidade de 20 metros por segundo gasta um tempo D. Então, vamos usar a mesma fórmula da velocidade média. Tá? Velocidade média, deslocamento, distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. O que nós temos aqui, gente? Esse 1.800 metros é o comprimento do túnel. E esse 400 metros é o comprimento do trem. Já esse 20 metros por segundo é a velocidade. Então, vamos dar uma mexida aqui. Ó. Nós vamos trocar o ΔT, vai trocar com velocidade média. Ele vem para cá e a velocidade média desce. Então, ΔT vai ser igual a ΔS sobre velocidade média. Mas aqui vamos primeiro verificar essa questão da distância, né? Olha, o deslocamento, o que vai acontecer? O trem vai atravessar um túnel de 1.800 metros e ele tem 400 metros. Então, é como se ele percorresse o comprimento do trem e o próprio tamanho dele. Então, 1.800 metros mais 400 metros vai dar 2.200 metros. É esse valor que eu vou usar para o ΔS. Então, vai ficar assim, ó, 2.200 metros dividido por 20 metros por segundo. Vamos cortar aqui esse zero com esse zero. 220 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 110 segundos. Mas aí você diz, cadê a resposta, professor, de 110 segundos? É porque aqui nós ultrapassamos o valor de 1 minuto. Lembrem que 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Então, se você tirar 60 segundos daqui, você está tirando 1 minuto e vai sobrar quanto de 110? Ó, eu tiro 60 de 110, sobra 50. Então, aqui eu tenho 1 minuto e 50 segundos, que é a letra D. Tranquilo? Beleza?